seu lugar. Deixei um pouquinho. Vou pegar a sabedoria. Boa noite a todos. Boa noite. Então, que Jesus possa estar nos inspirando, né, nos iluminando, para que a gente possa não explicar como funciona a justiça divina. Se a gente soubesse, a gente seria quase como Deus, não sabe. Mas a gente vai tentar desenvolver um pouquinho esse tema, para que a gente avance, né? Para que a gente cresça em conhecimento, em discernimento. Então vamos lá, justiça divina. Nós conhecemos a justiça humana. Tem lá um tribunal, juiz, o promotor, que é o advogado de acusação, né? E o advogado de defesa. É o que a gente conhece, um tribunal de justiça. Será que é assim também no plano espiritual? Um juiz, que seria Deus, né? Católico, tem aquela história do São Pedro, está na porta do céu, você entra, você não entra, né? Então, tem um filme, é um livro, né, que foi adaptado para um filme, você, umas 2 horas e 20, mais ou menos. Você dá risada do filme inteiro. Chama O Alto da Compadecida. Eu acho que espero que quem não tem assistido, assista. Né? Você se diverte. Então lá, tem um momento que dentro da igreja chega lá, como é que chama? Um cangaceiro lá, e mata o rapaz lá, o João Grilo, né? João Grilo. Então a dupla do filme é João Grilo e Chicó, né? Chicó vai atrás de João Grilo, mas está sempre aproveitando, e João Grilo é um espertalhão, aquele que dá nó em pingo d'água e ainda recebe o troco, né? Bom, João Grilo leva o tiro e fala assim: Chicó, eu acho que está ficando tudo escuro, eu estou morrendo, né? De repente, já tinha matado o padre, já tinha matado o bispo, já tinha matado um dos cangaceiros. Vai todo mundo, aparece eles no céu, lá no lugar lá, né? E aparece o diabo, querendo levar todo mundo para o inferno. E o João Grilo, como não era bobo nem nada, né? Opa, eu tenho direito a um julgamento justo. Aí ele vai fazer, pede o julgamento. Então, aparece Jesus, né? O advogado de acusação, né? O promotor é o diabo, né? E vem a mãe de Jesus, né? Maria de Nazaré, a mãe santíssima, Nossa Senhora, ele chama, né? E vem ela para ser a advogada de defesa dele. Vamos pensar. Ele consegue a proeza de voltar para a terra, né? Ele tinha morrido, pô, nasce de novo aqui. Nasce não, ressuscita, vamos dizer assim, né? Então o filme é bacana, vale a pena se assistir. Mas será que seria esse o julgamento que acontece no plano espiritual? Lá no Evangelho tem uma passagem de Mateus que ele fala assim, que o Filho do Homem estará sentado no trono de sua glória e irá separar, como separa o bode das ovelhas, aqueles que fizeram bem e aqueles que fizeram o mal. É uma ideia de um julgamento também. Mas a gente já está na doutrina espírita sabendo que tudo que está escrito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, usa uma linguagem cheia de simbolismo, né? Então vamos pensar que não é bem assim, sabe assim, o julgamento que Jesus quis dizer não é esse julgamento de ter um advogado, ter um juiz, tal, não sei o quê. E pensando assim, tentando entender melhor isso, né? A gente tem também a experiência mediúnica, né? Dos trabalhos mediúnicos, onde a gente percebe que todo mundo que morre não passa por um julgamento, não. Julgamento de terceiros, né? Então vamos pensar, justiça divina, justiça está ligado a leis, né? Se eu cumpro a lei, eu sou inocentado, sou aprovado. Se eu não cumpro a lei, eu corro o risco de ser penalizado. Então Kardec fez uma pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei divina? Bom, é uma pergunta que até pouco tempo atrás a gente responderia na Bíblia, né? Mas aí você, peraí, mas na Bíblia? E os judeus que não seguem a Bíblia? E os muçulmanos que seguem o Alcorão? Onde está?
Ah, nós somos espíritos, então está no livro dos espíritos. Né? Não está em nenhum lugar, está no livro dos espíritos. Ah, mas não é bem assim. Os espíritos dão uma resposta que fica todo mundo meio assim, de boca aberta. Na consciência. As leis divinas estão na consciência. Está aí, ó. Essa é a resposta da pergunta 621 do livro dos espíritos. Então, se estão na consciência, nós precisamos, primeiro, o que é a consciência? O cara comete um erro, fala assim, está com a consciência pesada. Onde fica a consciência? Se ficar na cabeça, tem que andar meio reto, senão tomba. Né? Consciência pesada pode ser perigoso. Né? Será que está na cabeça? Será que está no coração, no estômago? Está no calcanhar? Onde está a consciência? Então, e o que é a consciência? Né? Então, a gente aprende que a consciência, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Nós já vivemos no reino mineral, vegetal, no reino animal, e sempre sem consciência. Quando entramos na parte humana, a gente começa a desenvolver o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. Mas ninguém aqui faz muito boas escolhas sempre, né? A gente vira e mexe, enfia o pé na jaca, não é? Faz tudo errado. Não, eu quero isso, eu sei que isso está certo, mas eu queria ser desse jeito, né? Então, a gente faz tudo diferente. Então, nós precisamos perguntar o que seria a consciência. Então, seria essa capacidade que a gente vai adquirindo com as experiências a ter um discernimento de como funcionam as coisas no nosso íntimo e também ao nosso redor. Então, eu tenho uma capacidade de entender o que acontece no meu entorno e no meu íntimo. Isso é consciência. Por exemplo, ó, vamos pensar, você olha uma criança lá, 3 anos de idade. Ele tem coração? Tem, bate igual o nosso, um pouquinho mais rápido, mas bate igual o nosso. Ele tem pulmão, ele tem fígado, rim, ele tem cérebro. Mas você analisa a conduta de uma criança da mesma forma que você analisaria a conduta de um adulto? Não, né? A criança vai pôr a mão no adulto, que ele vai fazer uma coisa errada, você falou, você vai fazer isso? Ele já dá uma parada. Uma criança não sabe se é certo ou errado, vou pôr a mão no fogo. Então, se a gente aqui, muito imperfeito, faz essa distinção entre uma criança e um adulto, vamos pensar que nós, espíritos imortais que somos quase que crianças chegando eu vou dizer assim, não vou dizer maturidade, mas ainda somos jovenzinhos. Né? Não vou dizer que somos criancinhas, mas somos jovenzinhos, como espíritos imortais que somos. Temos várias encarnações. Então a gente ainda faz muitas escolhas equivocadas, com certeza. Né? Então, na consciência, nós podemos dizer que está a nossa ligação. A consciência não é aquela capacidade de perceber as coisas? A nossa ligação com o pensamento de Deus. Então, as leis de Deus são o pensamento de Deus. Certo? Deus é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia, tudo que você pensar de melhor é Deus. Não é uma pessoa, mas é tudo de melhor. Então, as leis divinas são o pensamento de Deus. E como nós acessamos esse pensamento? Através da consciência, da nossa consciência. É assim que funciona. Então, pensa bem, ó. Conforme eu vou evoluindo, vou desenvolvendo a minha consciência, eu vou acessando mais detalhes desse pensamento. Então, conforme eu vou aprendendo a acessar melhor o pensamento de Deus, eu começo também a agir de uma maneira mais sim, equilibrada, mais correta, mais justa, mais tudo, né? Então, como Deus se manifesta nas nossas vidas? Através da consciência.
né, o pensamento divino, que nos envolve a todos, só é acessado conforme eu busco esse progresso espiritual. E como eu busco isso? Estudando, meditando, orando, procurando praticar o bem. Essa é uma busca, é uma busca. Agora, veja que eu não estou dizendo desenvolvimento intelectual, hein? Porque você vai, por exemplo, pegar um médico que sabe todos os malefícios do cigarro e fuma. Ele sabe que é prejudicial e ele fuma. Ou ele sabe que a bebida é prejudicial e ele bebe. Então, veja, conhecimento intelectual não é desenvolvimento moral. É diferente. Então, você vai encontrar pessoas com muito menos intelecto desenvolvido, com uma moralidade muito maior. Então, o que eu quero mostrar é que esse desenvolvimento da consciência não está ligado somente ao intelecto. Está ligado também, e muito mais até, à moralidade, tá bom? Então, vamos lá. Jesus disse assim, ó, Jesus, a cada um segundo suas obras. Aqui a gente já começa a entender um pouco de como funciona essa justiça. Não tem um tribunal. Porque, ó, a cada um segundo suas obras. Por exemplo, quem sabe o que eu fiz hoje às 3h37 da manhã? Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém de vocês sabe. Os espíritos não vão ficar me fiscalizando o tempo todo, né? Os desencarnados. Foi no banheiro agora. E agora? Não vai fazer isso. Só eu sei. Mas eu sei. Então Deus sabe. Deus que me envolve a tudo e eu. Com certeza. Né? Então, quem seria a melhor pessoa para analisar a minha própria conduta e avaliar se ela foi boa ou ruim? Que não seja eu próprio. Deus não vai me julgar. Ele já me deu tudo que eu preciso. Agora é eu que descasque o abacaxi. Né? Então, veja, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, o livro se chama O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Né? Nesse livro ele tem uma parte muito bonita do capítulo 7 que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. O que ele quer dizer com isso? Código Penal é um código de lei, né? Fez isso, consequência tal. Fez aquilo, consequência tal. Né? Código Penal da Vida Futura. Da vida depois da morte. É esse, o Código Penal. Né? E ele usa essa frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Só que aí ele já acrescenta, isso é o Kardec, tanto no céu, né, como na terra. Por quê? Porque a gente acha que justiça é só aqui. Aí a gente vê uma criancinha nascendo com deficiência e fala assim, Deus, onde estava Deus que fez isso? Deus faz justiça. Essa criança não teve só essa encarnação, ela teve outras encarnações. E nas outras encarnações, alguma coisa ela fez que nesta atual encarnação ela veio com esses problemas, que não são castigo. Às vezes são escolhas da própria criança, do próprio espírito, melhor dizendo, que não é uma criança. Eu quero nascer assim para me sentir melhor, porque eu já devo ter prejudicado pessoas. Então, não existe erro na lei divina. Esquece. Né? Então, se você olhar para uma pessoa com alguma dificuldade, seja ela em que sentido for, não pense que houve algum equívoco. O que existe ali é a lei divina agindo constantemente. Então, o Kardec falou isso, ó, tanto cada um segundo as suas obras, tanto no céu quanto na terra, né? Tal é a lei da justiça divina. A lei da justiça divina é, ó, o que você fizer, volta para você. Você é responsável pelo que você faz. Você recebe de acordo com o que você faz. As suas obras são as suas ações. As consequências das suas ações são os efeitos que você vai colher. Então, justiça divina, bem simplesinho, é a consequência dos atos, né, todas as nossas ações, né, que estão baseadas, fundamentadas na lei divina.
Lei natural. Lei da gravidade. O largar que cai e quebra, né? Lei da gravidade. Tudo que você jogar para cima vai cair. Gravidade. É lei de Deus. É gravidade. Porque essa lei funciona aqui, funciona em Marte, em Júpiter, em todo lugar tem gravidade. Certo? Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas em todo lugar tem. O universo está aí, ó. Os planetas girando em torno do Sol e nenhum tromba com o outro, está tudo funcionando. Né? São leis naturais, leis da física. Né? O pessoal tem equações que definem isso. Tá? E a lei de causa e efeito é uma dessas leis. O que é lei de causa e efeito? Na física fala assim, ó, lei de ação e reação. Eu bato aqui, a parede responde com a mesma força na direção contrária. Se eu bater bem forte, vai doer minha mão, porque a força da parede vai ser maior. E vai doer a minha mão. Até a ponto de eu dar um soco e quebrar os ossos da minha mão. Eu não sou bobo, não vou fazer isso. Né? Mas então, lei de causa e efeito é isso. Só que ela não está ligada a ações materiais. Ela está ligada a todos os tipos de ações. As nossas ações. Né? Então, a cada ação, a cada ato nosso corresponde uma consequência. Esse é o termo. Então, não é alguém nascer doente, não é castigo, é consequência. Eu vou tentar, depois eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é consequência, que não é uma coisa assim tão difícil de entender. Tá? Então, ó, eu usei essa frase da Vanessa. A Vanessa pôs na capinha da palestra, do anúncio lá, né? Então eu pusei, ó, na justiça divina não existe punição, apenas a colheita daquilo que nós plantamos. Seu Camilo fala muito isso, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Né? Não tem aquela ditado, quem semeia ventos, colhe tempestade. Né? É por aí. Então vejamos, se a justiça divina é uma justiça de consequências, causa, eu faço uma ação, existe uma reação, uma consequência àquela ação, né? Nós podemos assim dizer que não tem dois pesos e duas medidas, tudo funciona. Se a ação é muito grave, a consequência é muito grave. Se a ação é leve, a consequência é leve. Então, começa a perceber que não tem um juiz falando, não, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. São atos normais, acontece. O exemplo, quer ver um exemplo que eu achei assim, desculpa se não é uma pessoa decide ingerir veneno, uma dose grande de veneno. Vamos pensar, ela ingere uma dose exagerada de veneno. Vai ser preciso fazer um julgamento para medir as consequências disso? Não, vai. Tomou veneno, vai ter um problema, toda essa parte do esôfago que vai descendo, né? Não falo de esôfago que dói mais. Né? Vai queimar tudo, vai estragar pulmão, estômago, vai. Ou seja, eu ingeri veneno, existe uma consequência. Quem é religioso e quem não é religioso, se ingerir essa dose de veneno, tem diferença? Quem é um assassino e quem é uma pessoa a melhor de todas, se tomar essa dose de veneno, tem consequências diferentes? Não, é a mesma, não é? Então é isso que é a consequência. Eu faço um ato, tem um retorno, tem uma consequência automática para tudo que nós fazemos, para tudo. Então, não existem exceções nessa lei divina. Não existe. Né? Tudo que você fizer tem uma consequência maior, mais grave ou menos grave. Ou seja, então não existem privilégios. Isso é bacana. Olha como Deus é justo. Por isso que a gente fala, Deus é justo. Né? Se está acontecendo alguma coisa agora comigo, eu não preciso fazer, mas o que será que eu fiz? Não é importante. Não deve ter sido boa. Se está acontecendo uma coisa que não é boa comigo, alguma coisa para trás eu fiz. Se eu vou mal, vou fazer um vestibular, um exame lá qualquer, e eu não estudo, eu vou mal na prova, durante a prova, mas por que eu não vou bem nessa prova, Senhor? Faço uma... Ele vai falar assim, você estudou, meu querido? Não, então como é que você queria ir bem na prova? É consequência. Eu não estudei, eu não sei nada, eu não vou
não vou bem na prova, só consequência. Não tem castigo. Não tem nada de diferente, né? Então, ó, as leis de Deus são justas e são sensatas. E elas duram quanto tempo for necessário. Quanto tempo a causa durar. Se eu sou uma pessoa maldosa, eu faço coisas más para os outros, volta para mim. Continuo fazendo, continuo voltando, continuo sofrendo. Né? Até que um dia eu falo, opa, peraí, tem coisa errada aqui. Por que eu estou sofrendo tanto? Aí uma luzinha, né, acende. Será que não é porque eu estou fazendo os outros sofrerem? Ah, é por isso? É por isso. Será que se eu parar agora, o mal para? Não. Vai ter uma consequência, porque eu só parei agora. Mas para. Se eu parar de fazer, daqui a pouco não tem mais consequência ruim. Né? Eu vou ter que colher o fruto dos erros que eu cometi. Mas para por aí. Parei de cometer erros. Né? E é aqui que é bacana essa frase de Jesus. Sereis julgados conforme houver julgado os outros. Né? Vai se empregar com você a mesma medida, a mesma régua vai ser usada, a mesma medida vai ser usada contra você, como você usou contra os outros. É isso que Jesus está falando aqui. Mas peraí, então tem um julgamento. Ó, sereis julgados. Então tem um julgamento. Né? Mas veja, como eu estava dizendo, quem sabe tudo que eu fiz? Tem coisa que eu só pensei. Né? Tem coisa que ninguém sabe. Só pensei e não fiz. Cadê a consequência? Cadê a consequência desse pensamento equivocado? Então só eu sei o que eu pensei. Eu tenho vontade de socar determinada pessoa. Né? Mas eu me contenho. É uma coisa boa, eu me contive. Mas a vontade estava aqui dentro. Talvez eu me contive porque vai que alguém vê e fala, nossa, esse cara está aí no centro, depois fica dando soco na cara dos outros aí, né? Foi por isso. Então eu me contive por um interesse. Então Deus, Ele não olha a ação somente, mas também a intenção. Quando eu digo Deus, é o pensamento divino e nós, acessando esse pensamento através da nossa consciência. Então, somos nós que avaliamos a nossa conduta. Foi uma conduta errada. Você chega a nós assim, meu Deus, eu pensei aquilo de novo de determinada pessoa. Não era para pensar e eu continuo cometendo a mesma barbaridade. Então, é eu que estou começando a me julgar. Tá? É diferente de ter uma pessoa me julgando. Então a gente consegue perceber nessa nossa consciência, a nossa capacidade de acessar o pensamento de Deus, né? Uma estrutura bem assim, bem complexa, bem feita, né? Mas que aí é que eu acho que é bonito. Marcelo falou que outro dia isso aí. Mas que não fala só da infinita justiça de Deus, mas que também fala da misericórdia. Sabe o que é misericórdia, né? Misericórdia é quando você olha para ele e fala assim, cuidado, ele está fazendo isso, né? Mas ele não sabe o que ele está fazendo. Como Jesus fez na cruz, né? Pai, perdoa esse povo aqui, eles não sabem o que estão fazendo. Foi isso que Jesus falou, não foi? É isso. Ele teve misericórdia de nós, porque ele sabia das atrocidades que nós estávamos cometendo, mas ele falava assim, ó, eles estão fazendo porque eles não sabem das consequências. Quando eles perceberem o mal que eles estão fazendo para eles mesmos, eles não vão fazer mais. Pai. Então perdoa, né? Como se precisasse pedir para Deus, né? Mas é uma mensagem bacana para que a gente comece a olhar que nós vamos fazer essa avaliação. Judas Iscariotes, logo depois de ter devolvido o dinheiro para os sacerdotes, se enforcou. Né? Se suicidou. Por quê? Porque a consciência dele acusou. Falou assim, nossa, olha o que eu fiz, olha a bobagem que eu fiz. Né? Ele já percebeu o erro ali. O que ele fez em praticar o suicídio não é o correto. Mas veja, a consciência dele já acusou. E aí ele fez um ato mais errado ainda. Mas tudo bem, Jesus o socorreu. Ninguém fica sofrendo eternamente. Todo mundo é socorrido. Então, pensando nisso em termos de misericórdia, né?
nós começamos a perceber que as leis de Deus que estão na nossa consciência não tem só por objetivo fazer uma análise da nossa conduta. Tem também o objetivo de nos ajudar a ter uma conduta melhor. Uma boa conduta. Por quê? Porque Deus pode... Agora que eu sei que eu não devo criticar ninguém, falar mal das pessoas, né? A maledicência é um mal, é um erro. Então, a minha consciência já está me avisando isso. Então, as chances de eu cometer esse mesmo erro são menores. Porque, então, veja, a minha consciência não é só vamos dizer assim, um juiz. É também uma professora, um guia, um cara que chama atenção. Acorda aí, não faz essa bobagem outra vez. Para com isso. Então, isso que é bonito. Né? É uma guardiã, eu pus aí, ó. Ela atua como uma verdadeira guardiã, uma sentinela, né? Uma pessoa que está atenta, alguém que está atento, né? E que nos aconselha a não cometer o erro e nos sustenta, ou seja, me dá força, escuta, mas eu vou, se eu continuar escutando, né? Se tiver no meio de pessoas falando mal do outro, eu vou falar também. Então, vai fazer uma prece, sai daí da rodinha e vai fazer uma prece. Pronto. Então veja, a nossa consciência não tem só ela não está aqui só como uma julgadora, mas também como uma professora, né? Uma grande professora porque Deus não quer, Jesus, meu Pai não quer a morte do ímpio, né? Mas sim a sua transformação. É isso que Deus quer, que nós cresçamos, né? Então vamos lá. Entendemos mais ou menos como funciona a justiça divina, dentro das nossas limitações, pelo amor de Deus, hein? Não vamos pensar que isso aqui é o que nós já conseguimos entender. Então, mas como são os mecanismos dessa justiça, as ferramentas que Deus utiliza, né? Vamos lá. Ó, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala assim, ó, que quando a gente percebe a bobagem que fez, de uma hora a gente percebe, né? Ele fala assim, surge a crise moral. Então a gente percebe que errou, ou aqui ainda na carne, ou fora dela. E se acentua de forma extraordinária quando a gente se desliga do corpo. Ou seja, depois da morte, aí fica, porque aí já não tem mais boleto para pagar, não tem mais distração nenhuma, né? Não tem mais nada. Depois que acabou, que você se desligou do corpo, nada mais toma a tua atenção do que os teus atos, né? A tua conduta quando aqui esteve. Então veja, ele fala que nesse momento aparece essa crise moral. Por quê? Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E isso, por que isso acontece? Esse livro fala muito bem assim, que a mente, né, a nossa mente é um espelho vivo. Ou seja, nós estamos a todo instante olhando para nós mesmos. Eu olho para o Marcelo e falo, Marcelo fez isso, mas e eu? É aquela história de você estar apontando um dedo para lá e tem 3 apontando para você. É sempre assim. Então, a nossa mente é um espelho que nos mostra quem nós somos realmente. Aí não tem disfarce, né? Então, veja bem, surge essa dificuldade, essa crise moral, né? E aí João adiante vai falar assim, que toda violação, olha que bonito isso aqui, toda violação consciente, ou seja, quando eu sei que eu estou errando. É aqui que Jesus falou assim, será a quem muito foi dado, né? Ou seja, a quem muito recebeu, mais será cobrado, mais será exigido. É isso, Então, se eu cometo um erro que a minha consciência não sabia que era errado, por quê? Porque eu não acessei essa lei divina ainda, esse pensamento divino. Então, se eu não sei que é errado, o cachorrinho faz xixi em cima da cama da gente, ninguém... Quer dizer, tem gente que bate no cachorro, mas não adianta, né? Ele não sabe que é errado, certo? Ele não sabe. Uma criança põe a mão no fogo, você bate nela até, espancando, que ela põe a mão no fogo. Não, você vai curar a queimadura, ela não sabe que funciona assim. Então, veja que bacana. Toda violação, com certeza, eu sei que está errado e faço. Então, essa violação ao dever marca, esculpe na alma a culpa e o remorso.
culpa, não devia ter feito isso, remorso. Puxa, e agora? Aquela sensação de desespero até, né? Nossa, e agora vai ter consequência, né? Remorsos que geram um doloroso processo de autoflagelação e programa por automatismo, ou seja, automatismo, consequência. Veneno, derreteu tudo aqui dentro, não é? Foi consequência. Por automatismos, ou seja, você fez, você vai sofrer as consequências do que você fez, né? Os processos, e aqui é bacana, reparadores, não são processos punidores. Então não é como nós que cometemos um crime e somos presos, somos trancafiados lá numa cela. Não. São processos reparadores. E é por isso que a gente vai olhar aqui na Terra pessoas nascendo defeituosas, com problemas físicos, com problemas de saúde gravíssimos, outras vivendo, mas a pessoa faz tudo certo, e parece que nada a vida dela vai tudo só para trás, tudo dá errado, é azarada. Não, são os processos reparadores que estão automaticamente acontecendo na nossa vida. Não existe acaso. Então, sofri, né? Veio aquele sentimento de culpa, né? Aquela sensação ruim, e aí eu começo a me arrepender do que eu fiz. Então, ó, isso aqui está no livro Céu e Inferno, é o finzinho desse parágrafo, desse capítulo que fala do Código Penal, né? Surge o arrependimento. Ó, são 3 fases, Kardec fala assim, ó. Arrependimento do erro, expiação, ou seja, sofrimento em consequência do erro, e reparação. São 3 fases. Primeiro, então, é o arrependimento. Então, o arrependimento e o despertar. O sofrimento que dele decorre, e se eu me arrependo, eu começo a sofrer. Então, expiação, reparação, expiação e remorso, e arrependimento são juntos, né? O sofrimento que dele decorre faz com que a atenção do indivíduo seja constantemente dirigida para as consequências do seu erro. Veja, não é a punição, em volta, hein? Consequência do seu erro, para que ele busque se corrigir. Então, ó, qual é a maneira de eu saber que eu errei? No passado. Eu esqueci do meu passado. No passado de outras encarnações. Mas eu olho para mim e tenho lá, um problema na perna que me faz mancar. Por exemplo, né? Nasci daquele... Jesus não falou assim, ó, melhor nascer sem um olho do que vir com os 2, cometer erros com a vista, né? Não lembro assim, melhor vir coxo do que ter nas 2 pernas, cometer atos irresponsáveis. Foi isso que Jesus disse. Então, ó, a gente volta consciente de que vai ser difícil, mas que nós precisamos enfrentar. Por isso que quando a gente tiver que cuidar de alguém doente, alguém que está sofrendo, ao invés de só sentir pena, tenha piedade. É diferente. Pena é, coitadinho. Piedade é o seguinte, o que eu posso fazer para ajudar ele a enfrentar essa situação que ele tem que enfrentar? Que não tem erro aqui. Aqui é Deus que está agindo. Bom, surge o arrependimento e a pessoa tenta se corrigir, né? O Emmanuel vai falar no livro Consolador. Essa, inclusive, né, se você não se arrepende, porque tem uma tendência, né? A gente fala assim, eu fiz tal coisa, mas também fulano agiu, vamos lá, eu tinha até o direito de agir daquela forma. A gente se engana, né? Então, essa é a razão, né, uma razão para a qual existem no plano espiritual numerosos lugares sombrios. Aquela história que a gente fala de umbral, a gente fala de umbral, né? O purgatório seria o inferno, o purgatório, né? Ou seja, regiões onde nós, após o desencarne, sofremos para acordar. Quanto tempo? Enquanto durar seu topete. Enquanto o topete estiver erguido, a hora que você baixar a cabeça, você errei, Senhor. Pronto. Errou? Então vem aqui agora, chama lá, vou te ajudar. O que você pretende fazer para reparar isso aqui? É assim que funciona. Simples assim, ninguém quer que você sofra eternamente. Quer que você se arrependa e se
disponha a fazer diferença. Então, esses lugares sombrios que possibilitam que as entidades, os espíritos, nós, né, renitentes no crime, ou seja, que perseveram naquela maldade, naquela dureza, né, conheçam as primeiras manifestações do remorso como uma etapa inicial da obra de redenção. Então, não tem ninguém que vai para uma situação irremediável. Todo mundo vai se melhorar. Tá bom? Então, aqui nós vemos que a primeira ferramenta, o primeiro mecanismo que Deus utiliza é o tempo. Simples assim. Está difícil? Você não quer mudar? Continua assim. Vai. É teimoso? Continua. Quanto tempo você precisa? 100 anos? 200? 1000? Não tem problema. Eu dou. Deus fala assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Fui eu que criei tudo isso aqui. Né? Então, meu amigo, eu espero. Então, é bacana a gente perceber isso. Que, então, Deus se utiliza do tempo. Nós não temos aqui na justiça humana essa possibilidade. Fulano tira a vida de uma pessoa de 18 anos, que não sei lá, ele ia ser um médico excelente e tal, não sei o quê. E ele vai ficar preso, mas aí ele vai ser preso, ele chega na cadeia e ele morre. Ah, nem pagou a pena dele, porque nós não temos o controle sobre o tempo. Deus tem. Né? Por isso que a justiça divina se utiliza do tempo. E nós não conseguimos fazer isso. Então, Emmanuel tem uma frase bonita, né? Uma passagem, né? Fala assim, ó, se alguém te prejudica, entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou, né? Alguém te humilhou, deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vive. O tempo tudo acerta. Serve, ou seja, ajuda os outros. Não percas tempo, né? Todo o tempo é de Deus. Bonito. É lógico que é bonito, do Emmanuel. Eu sou fã dele. Cara, é isso aí. Então, gente, o tempo é essa ferramenta que Deus possui e só Ele possui. Né? Então, André Luiz não. Humberto de Campos, que é o irmão X, vai falar assim, ó, Deus utiliza o tempo e não a violência. Nós utilizamos a violência, na maioria das vezes, né? Errou, vai preso. Né? Violência, isso é uma violência. Né? Deus não. Deus espera. Tá bom? Bom, a gente falou assim, né? Que a pessoa começa a se sentir culpada, remorso e passa a sofrer. Vamos lá, ó. Consciente. Vamos pensar assim, a pessoa ficou consciente de que errou. Então, ó, consciente de que a culpa é somente um convite para nossa renovação, para nosso refazimento, né? De uma coisa que nós erramos, uma obra mal sucedida, é fundamental, vamos falar isso, reestruturar a relação individual que nós temos com a culpa. E isso é importante. Um monte de gente que tem fibromialgia tem uma relação difícil com as suas próprias culpas. Tá? Isso não sou eu que estou falando, é espiritualidade. Né? Fibromialgia é uma consequência, né, de um mau relacionamento com as nossas próprias culpas. Tá? Não é culpa dos outros não, viu? Então, pensa nisso. Tá? Você não está bem resolvido com relação aos seus erros. Geralmente tem gente que fica preso nessa coisa da culpa. Eu sou indigno, eu não mereço sofrer. Ontem nós tivemos uma comunicação no trabalho mediúnico de um espírito que falava exatamente isso. Ele se achava o mais dos indignos. Ele não merecia nada, porque ele ficou preso na culpa. Ele sabe que ele errou, ele está arrependido, mas ele está preso ali. Ou seja, fica lá num círculo vicioso. Não sai daquilo. Eu não mereço, porque eu fiz errado, eu não mereço. Se me der mais uma chance, eu vou errar de novo. Se me der mais 10 chances, eu vou errar 10 vezes. Não adianta isso. Então, nós não podemos ficar presos nesse arrependimento que só perturba. Nós precisamos ir à frente, né?
Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam assim, sabe, presas nesse remorso, feridas com ele, e tem medo de confrontar a sua situação. Puxa vida, né? Eu errei, mas eu sou indigno, eu nunca vou acertar nisso aqui. Para com isso. Né? Ó, elas insistem em não confrontar o erro. Tem gente que faz isso aqui, ó. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Eu falei agora de pouco. Eu errei, mas também, olha o comportamento do fulano. Fulano age assim, como é que eu faço? Isso aí acontece muito com os encarnados, né? Nós somos justificativa para a nossa má conduta. Eu sei que estou errado, mas também, olha como o outro está agindo. Se eu não agir assim, nós somos ágeis para fazer isso. Agora lá no plano espiritual, esse véu aí sai, viu? E aí você fala, não, o erro é meu mesmo. Então o que nós precisamos fazer? Tem uma maturidade espiritual. E isso, como que vem? Com o desenvolvimento da consciência. Olha Deus agindo aí, ó. Sempre agindo, né? Nós erramos, reencarnamos, erramos de novo, reencarnamos, erramos de novo. Opa, cansei de errar nessa coisa aqui. Vou parar por aqui. Então, ó, maturidade espiritual é tempo de vida, de várias encarnações. 500 anos é pouco. 1500 não dá ainda. 2000 anos que Jesus veio aqui, nós estamos fazendo barbaridades ainda. Então, 2000 anos não é nada, né? Vai mais. Então, precisamos ter maturidade espiritual para permitir não apenas nos culpar. Sim, vejo que errei, mas também me responsabilizar pelo que eu fiz e falar assim, ó, eu quero fazer diferente, eu quero mudar isso aqui. Não vou ficar nesse arranha aqui que não sai do lugar, não posso ficar assim, né? Então, temos que ter uma mudança de atitude, se comprometer em querer fazer diferente, melhorar. Eu vou me melhorar e também vou reparar o mal que eu já fiz. Então, ó, não quero mais cometer erros, é um projeto. Agora, também reparar o mal que eu já fiz. Mas eu fiz o mal com o Marcelo, só que o Marcelo é um espírito muito mais evoluído que eu, que subiu. Como é que eu vou reparar o mal com o Marcelo, que já não está nem preocupado mais comigo? Né? Então, não se preocupe tanto com isso, porque reparar tem muito mais a ver com você do que com o outro. Se eu fiz o mal com o Marcelo não está nem ligando para mim, mas já me perdoou, não tem nada. Eu posso até fazer com outra pessoa melhor o que eu não fiz com ele, né? Tudo bem. Mas o lance está que a reparação tem muito mais a ver com a gente. Eu me senti de novo uma pessoa digna, uma pessoa que merece ser acolhida por Deus, vamos dizer assim, ser amada, que merece o amor de Deus. Então, a reparação, ela tem muito mais a ver com beneficiar nós mesmos do que ao outro. Porque o outro, às vezes, nem precisa. Se ele precisar de ajuda, vamos ajudar. Vamos ajudar todo mundo. Serve sempre, como diz Emmanuel. Serve. Né? Mas, quando você está servindo, não precisa ser para aquele que você já prejudicou. Quando você faz uma coisa boa, você acaba de falar assim, nossa, eu não fazia isso até outro dia. Hoje estou fazendo. Você se sente bem. Então, ó, o maior beneficiado de fazer o bem é a própria pessoa. Não tenha dúvida disso. Né? Então, aqui nós vemos que a segunda ferramenta é a reencarnação. Né? Que muitas das religiões não aceitam. E aí, como é que você vai reparar o mal que você já fez? Né? Então, a reencarnação é a chance que Deus nos dá, né, de arrependidos, fazer uma boa relação com a nossa culpa, voltar e falar assim, eu quero fazer diferente agora. E fazer. Né? Não vamos ficar fazendo só lá no plano espiritual, vamos fazer aqui também. E é por isso que a gente pode falar assim com toda certeza, que na Terra existe muita injustiça. Mas não existe ninguém injustiçado. Deu para entender? Não deu? Injustiça existe. Eu faço uma coisa com a Raquel que é um absurdo. Mas pode ter certeza de uma coisa.
E eu estou errado em fazer. Eu não tô. Mas a Raquel, como é aquela história? A mulher não sabe por. Não, o marido não sabe por que bate, que é aquela história bem materna, né? O malandro, eu estou falando antes, né? O malandro não sabe o que bate, mas a mulher sabe o que apanha. Por quê? Né? É isso aí, ó. Ele está fazendo uma injustiça em bater, mas ela não é injustiçada, porque de alguma forma ela procurou estar ao lado daquela pessoa. Tem muita gente, tem uma historinha que uma pessoa, ela casou com uma pessoa, apanhava do marido, separou, casou de novo, apanhava do marido de novo. Dedo podre, né? Escolhe sempre errado. Não é. É porque a pessoa procura alguém que é compatível com o que ela precisa. Sofrer. Né? Ela precisa sofrer. Ela está se autopunindo. Eu mereço apanhar. Né? Por isso que muitas mulheres apanham e não vão na justiça. Porque ela acaba achando que ela merece. É um absurdo, mas é assim que funciona. Então o Emmanuel tem uma mensagem bacana, pega até umas partinhas dela. Fala assim, ó. Quem pode delimitar, ou seja, quem pode medir, né, a extensão das bênçãos que emanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, isso eu acho que é muito bonito. Só que se a gente aprender isso, ó, por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas, a nós, os filhos de Deus. Né? O bem é Deus. Né? O bem, no entanto, possui caráter divino e semelhante aos atributos de Deus, né, do Pai, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Então, gente, você fala assim, nossa, a coisa só está piorando nesse mundo. Não está. Esquece, não está. Certo? Porque o mal é limitado. O mal tem fim. O bem não. Porque o bem é Deus. Né? O bem é Deus, então não tem fim. Então, ó, por mais sombrios que pareçam aos ideais de hoje, ou seja, você está arrependido de tudo que você fez, você quer ser uma pessoa melhor, mas está sofrendo. Né? Por mais sombrios que pareçam aos ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Força, sem desânimo. Né? Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Ou seja, busca o seu objetivo, ser uma pessoa melhor. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina. Você pega a água da sarjeta, faz lá todo o trabalho de purificação, ela fica potável. Né? Límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio das impurezas. Se é assim com a água, que é matéria, imagina para a gente que somos espíritos. Criaturas divinas. Né? O presente, os dias de hoje, é perene traço de união entre os vestígios do passado, de erros, de equívocos, né, do pretérito que ele usa, né, e uma vida futura melhor. Ou seja, trabalha, né, forma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Aguenta o recurso. Vai passar, né? Para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Essa é a mensagem do Emmanuel. Então, fica assim, ó, a justiça de Deus não quer nosso sofrimento. Os nossos sofrimentos são consequências dos nossos erros. Portanto, a gente pode concluir que todos esses mecanismos, reencarnação e tempo, né, tem como objetivo primordial, ou seja, principal, o nosso aprendizado. Deus quer que nós aprendamos. Ele não quer castigar ninguém. Né? Como você ensina uma criança na escola quantas vezes for necessário. Né? Ao revelar as nossas imperfeições, ele quer que a gente aprenda com os nossos erros. Né? Melhor jeito de aprender é impossível. Né? Errando, não é errando que se aprende, não é assim que fala. Né? Então, ao revelar as nossas imperfeições e sinalizar o caminho para o nosso aprimoramento, ou seja, ele quer que a gente aprenda a fazer escolhas entre agredir alguém e perdoar, melhor perdoar. Então, quando Jesus falou, oferece a outra face, não é para você levar um tapa e dar a outra face. A outra face muda
Muda de, ó, aconteceu um problema aqui, a outra face, ó, olha para lá, vamos embora. Sai dessa vibração ruim e vai para uma coisa boa. Jesus não estava falando para você apanhar 2 vezes, oferecer a outra face. Não era isso que ele falava. Então, agora, o que nós precisamos então aprender a fazer escolhas, certo? Para quê? Para não errar. Novamente. Então nós estamos aqui para não errar. Através dos nossos erros nós aprendemos, né? E não erramos mais. Esse é o objetivo das encarnações. Todas elas. Mas uma pessoa que nasce sem lucidez mental, não tem lucidez aqui, no corpo físico. Eu já conversei com um espírito que aqui era deficiente mental, mas encarnado, tá? Mas durante o sono conversou com uma como é que fala assim, uma clareza, uma noção, uma clareza, acho que o termo é isso, uma clareza. Então, ó, o corpo está deficiente, o espírito não está, viu? Né? Mas para acabar, né? Não é para acabar, assim, né? Apesar da justiça, né? Existe essa misericórdia. Nós já falamos sobre isso, né? Ou seja, Deus é muito piedoso, muito piedoso. Então Deus só permite, e isso eu acho bacana, Ele só permite que a gente venha acolher as consequências dos nossos atos depois que a gente fizer bastante o bem. Então fala assim, ó, você cortou a cabeça de 10 pessoas. João Batista morreu degolado, não morreu? Né? Ele foi um sacerdote lá de trás que tinha matado mais de 300 pessoas cortando a cabeça. Isso é João Batista. Tá? Mas vocês acham que ele teve só aquela encarnação depois veio ser João Batista? Não, ele teve outra. Mas quando ele estava forte mesmo, Deus permitiu que ele passasse pelo que ele fez, os outros passaram, perdendo, sendo degolado. Mas, então, isso é bacana. Ele espera, ele fala assim, ó, faz bastante o bem, porque o Pedro não falou que o bem cobre a multidão dos erros. Então, ó, faz bastante o bem, porque aí, ó, você está reparando os males que você já fez, você está se fortalecendo, assim, não, agora eu acho que dá. Agora dá para encarar a pena braba que eu sei que eu tenho que passar. Tudo bem, mas eu estou forte. Aí você vê pessoas que nascem numa cadeira de roda e morrem numa cadeira de roda ou numa cama, sorrindo, falando, não, é a vontade de Deus, vamos orar, vamos. São pessoas que estão mais, né? Então, ó, ele só permite que a gente venha colher as consequências danosas dos nossos atos quando a gente estiver bem preparado, né? É como assim, ó, nossos versos ficam congelados até que a gente desenvolva essas forças espirituais, né, para suportar o que tem que ser. Então, quando você vê, nossa, a pessoa era tão boa, não podia passar por isso. Calma. Tem uma passagem do Chico Xavier, que chegou um cara que trabalhava com ele no centro e tinha comprado um computador novo, era um contador, escritório de contabilidade, entraram, roubaram tudo, né? Só o Chico Xavier. Se eu fizesse isso, eu levava um tapa do cara, né? O rapaz chegou, ô Chico, o que aconteceu? Está triste aí? O Chico falou, não, ó, você não sabe, roubaram isso, acabaram com tudo. O Chico abraçou ele forte assim, ei, meu irmão, como é bom poder devolver, não? Vocês conseguem, quer dizer, ó, aquele cara estava preparado para perder e não se desesperar, porque ele perdeu durante o dia, ele foi roubado, à noite ele foi trabalhar no centro. Ou seja, ele não estava só se lamentando, não. Ou seja, então ele estava fortalecido. Então ele foi ali para passar. Sabe? Ele passou por aquela situação sem se desesperar. Porque o Espiritismo, gente, não tira a dor de ninguém. O Espiritismo, quem tira a dor é a viu que a Patrícia falou outro dia, a nador, né? Isso é tirador. O Espiritismo não tira a dor. Ele tira a revolta e ele traz consolo. Dor, quem tem que passar dor vai passar. Mas o Espiritismo tira a revolta diante da dor, né? Ele te consola. Então que a gente possa, pensando nisso, agradecer a Deus, não só
pelas bênçãos que nós recebemos. Mas vamos olhar as dificuldades que nós enfrentamos como bênçãos que nós necessitamos, né? Porque a gente olha só, eu não merecia isso. Nessa encarnação até que não. Mas será que, for computar, somar tudo, né? Certo? Carreirinha por carreirinha dos erros nossos, acho que a gente tem muito débito ainda para resgatar. Então, vamos agradecer a Deus por essa chance que Ele está nos dando e vamos aceitar cada dificuldade com resignação. Resignação, acho que é isso aí. Obrigado.